O que já era difícil ficou agora praticamente impossível. As novas políticas migratórias dos Estados Unidos estão frustrando milhares de brasileiros, tornando o sonho americano cada vez mais distante. Mas enquanto muitos veem portas se fechando, outros estão descobrindo um novo destino promissor: Portugal. A pergunta que fica é: será que essa é a melhor alternativa para quem busca uma nova vida no exterior? Caso vocês não me conheçam, eu sou Carlos, esse é meu canal Na Rota Brasil Europa. Conto com o like de vocês e a inscrição para ajudar esse conteúdo a crescer e chegar a mais pessoas. Desde que Donald Trump reassumiu a presidência dos Estados Unidos em janeiro desse ano, sua administração tem retomado e endurecido medidas restritivas contra os imigrantes. A intensificação das ações do ICE, que é a Polícia de Imigração Americana, e a implementação de deportações aceleradas têm impactado profundamente a comunidade brasileira que reside ilegalmente nos Estados Unidos. Os brasileiros têm vivido com medo de sair de casa e encontrar blitz ou abordagem por parte desses agentes. Recentemente, o influenciador Thiago Skoll, um brasileiro que vive há muitos anos nos Estados Unidos e produz conteúdo sobre a vida dos imigrantes, compartilhou uma história impactante sobre um casal de brasileiros, Gabriel e Aline. Eles tentaram fazer a travessia para os Estados Unidos de forma ilegal. Detalhe: a Aline estava grávida de 5 meses e eles ainda carregavam uma criança de 6 anos. Nossa, que loucura! Se já é difícil fazer isso sozinho, imagina carregando uma criança e uma mulher grávida de 5 meses. Eu cheguei a falar com o Gabriel e vou relatar para vocês um pouco sobre essa experiência que eles tiveram. Eles confiaram em um coiote que lhes prometeu uma travessia por fora, um método no qual os imigrantes entram sem serem detectados pela patrulha de fronteira e vivem legalmente nos Estados Unidos. No entanto, foram enganados. Ao invés disso, foram direcionados para a travessia Caicai, onde foram capturados imediatamente pelas autoridades americanas e deportados sem qualquer chance de permanecer no país. Depois de conhecer a história do casal falando diretamente com Gabriel, que me revelou uma verdade chocante, perder tudo não foi o pior. O verdadeiro pesadelo foram os riscos inimagináveis que enfrentaram nas mãos dos coiotes. Ele contou que durante a travessia testemunhou os horrores vividos pelos imigrantes, incluindo restos mortais espalhados pelo deserto, um lembrete cruel dos que não conseguiram sobreviver. Depois de suportar tanto perigo, ainda teve que ver sua esposa e filha menor serem hospitalizadas depois de passarem fome e sede no deserto. Para eles, estar vivos para contar essa história é uma vitória. Para tentar uma nova vida, Gabriel e Aline venderam tudo o que tinham e pagaram $10.000 a um coiote. O sonho virou pesadelo. Foram enganados, arriscaram a vida e no fim acabaram deportados. Voltaram ao Brasil sem nada, forçados a recomeçar do zero em Alagoas. Agora, mais conscientes dos riscos, decidiram fazer diferente. Em vez de apostas perigosas, querem tentar Portugal, onde acreditam que o processo pode ser mais seguro e tranquilo. Portugal pode ser um destino promissor, mas nem tudo é tão acolhedor quanto parece. Preconceito e xenofobia ainda são uma realidade que muitos imigrantes enfrentam, mesmo depois de vencer a burocracia. Antes de fazer as malas, é importante saber que a adaptação vai muito além dos documentos. Uma recente declaração de Rita Matias, uma deputada do partido Chega, gerou grande polêmica após uma expressão controversa utilizada durante um debate televisivo, no programa Frente a Frente da NewsNow. A deputada afirmou que era necessário limpar Lisboa dos ratos. A frase foi dita durante um debate com o eurodeputado do PS, Bruno Gonçalves. Foi amplamente interpretado como uma referência pejorativa aos imigrantes que vivem na capital portuguesa. Limpar Lisboa dos ratos. Os ratos em relação à higiene urbana, os ratos em relação aos socialistas e depois também os ratos daquilo que nós não queremos falar, mas, por exemplo, aquelas ruas de 500 metros que têm milhares e milhares de pessoas, portanto, de Lisboa. No tema de Lisboa, digo-lhe que ratos que estava a falar era, primeiro de tudo, os ratos do Partido Socialista. Agora o Bruno Gonçalves faz o que quiser com esta afirmação. Isso deixou mencionado na segunda, depois na terceira disse 500 ou 1000 nas ruas. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não, acho que a Rita que diz que não segue a propaganda, o seu partido não segue a propaganda neonazi que pedia... Isto foi o que o Bruno disse. Às vezes nós criamos percepções para instrumentos políticos. A Rita acabou de dar essa tentativa de conotar a direita permanentemente. A primeira narrativa do Chega em Portugal sobre os imigrantes, qual era? Eles vêm cá roubar os nossos empregos. O que é que aconteceu a seguir? Dados da Segurança Social, desmentido, largaram esse assunto. O que é que fizeram a seguir? Não é verdade. Ligaram imigração à criminalidade. Havia uma percepção de insegurança. Os portugueses todos achavam que estavam inseguros em Portugal. Porquê? Porque
causa dos imigrantes. Ora, os dados, não são os dados de hoje da Polícia Judiciária, dos 120 detidos em mais de 10 mil detidos, mas já agora os dados das últimas décadas também em Portugal e não só com imigrantes. Na última década nós tivemos em Portugal, sabe quantos homicídios, Rita? Qual foi a média? 93. 2004 a 2013, 150. De 1994 a 2003, 346. O dado que eu lhe trouxe na última semana é verdade. Os homicídios têm diminuído em Portugal. Qual é a criminalidade que tem aumentado em Portugal? Primeiro, burlas. Segundo, violência doméstica. E a terceira, sabe qual foi? O aumento de contraordenações por ingestão de álcool antes da condução ou durante o ato de condução. E, portanto, nenhum destes está relacionado com os imigrantes. O problema do Chega não é com os imigrantes, é com os imigrantes pobres. O problema do Chega é com os imigrantes do bem formoso, não é com os imigrantes da vida da liberdade. Não é verdade. E, portanto, aquilo que o Chega faz muito todos menos os dias um privilegiado do Partido Socialista não vem dar a mim recados. A imigração elitista de Portugal contra aqueles que trabalham todos os dias. E é por isso que atacam os imigrantes do bem formoso. A imigração é um caminho cheio de desafios e confiar em atalhos perigosos pode transformar um sonho em pesadelo. A busca por uma nova vida exige preparação, paciência e, acima de tudo, conhecimento. Portugal pode ser uma alternativa viável, mas é importante entender que a adaptação vai além da documentação. Envolve lidar com a burocracia, o preconceito e a resistência de uma sociedade que ainda não se preparou para tantos imigrantes. A chave para uma imigração bem-sucedida é planejar, estar consciente dos desafios e ter resiliência para superá-los. Planeje a sua chegada de forma segura e confiável. Para garantir um processo tranquilo e sem surpresas, recomendo contar com o apoio de uma assessoria experiente. O advogado Dr. Luciano Cléstenes, especialista em imigração, foi fundamental no processo de residência da minha família e oferece seus serviços para quem deseja mudar, seja do Brasil ou dos Estados Unidos. Através de sua experiência, você pode contar com um planejamento personalizado e a garantia de um processo legalmente seguro para uma adaptação bem-sucedida. E você, conhece alguém que foi impactado por essas mudanças na imigração americana ou está no Brasil e ainda está pensando em vir para Portugal? Comenta aí nesse vídeo quais são suas dúvidas, o que você precisa saber. Eu respondo todas as perguntas. Fique à vontade. Agradeço por terem ficado até agora nesse vídeo. Se ainda não curtiram, por favor, curtam aí, ajudem o meu canal a crescer, se inscrevam para mais novos vídeos que eu vou estar publicando aqui toda semana. Falou? Um abraço, tchau!